Então, basicamente, nós temos essas duas especializações. Trabalhando diretamente com as empresas, né, pegando o perfil do que cada empresa procura, pela toda a experiência que você já tem nesse mercado, o que hoje em dia as empresas mais procuram nos profissionais? Uma coisa que é uma exigência independente da área do que seja de trabalho. Naturalmente, Luciana, que depende muito do nível hierárquico, né? Evidentemente, posições, eu vou pegar como exemplo a área de tecnologia, analista de sistemas, engenharia de suporte, etc. Essas posições requerem, naturalmente, conhecimentos técnicos específicos, mas não é só isso. Hoje, as empresas privilegiam, principalmente, liderança, a capacidade de dar e receber feedbacks e também trabalhar em equipe. Então, veja que interessante. Na verdade, nós estamos falando de liderança. Liderança, mesmo que você fique em um cargo subordinado. Sim, totalmente. sempre tem. Porque liderança, a gente tem que lembrar que liderança começa com nós mesmos. Para você ser líder de alguma coisa, você tem que ser líder, em primeiro lugar, de você mesmo. Sei que isso parece muito complicado, mas não é, não. Mas essa é a primeira qualidade. Liderança. A capacidade de dar feedback para um funcionário e receber feedback também é muito importante, porque esse é o trabalho do coach, de certa forma. Então, todo mundo deveria, de alguma forma, ser um coach, ser um facilitador, ser alguém que oriente. E veja, para que a gente possa orientar, a gente tem que ouvir e dar feedback, e retornar aquilo que a gente escuta, não é? E, finalmente, trabalhar em equipe. Eu diria que essas três qualidades são as qualidades mais importantes para todos aqueles que desejam assumir posições de comando, de liderança, em algum momento das suas carreiras. E, curiosamente, quando a gente fala de liderança, da capacidade de dar e receber feedbacks e de trabalhar em equipes, nós estamos falando, no fundo, de relacionamentos. De relacionamentos. Pergunta do Yoda: quais os requisitos para se tornar um coach? E existe um coach para cada tipo de cargo ou um só tipo de coach que ajuda qualquer tipo de área? Bem, eu diria que um bom coaching deve ser uma pessoa experiente, em primeiro lugar. Uma pessoa vivida, que tenha tido diferentes tipos de disposição ao longo da sua carreira, tenha tido várias posições. Alguém com sensibilidade para perceber o outro. Uma pessoa, eu diria, de coração aberto. Com relação a especialidades, claro, eu acho que uma pessoa que tenha tido muita experiência na área de tecnologia, por exemplo, vai ter mais facilidade de orientar pessoas que trabalham na área de tecnologia, porque conhece o jargão, conhece a cultura, conhece as exigências. Da mesma forma, na área de propaganda, que é uma área bastante específica também, eu acho que ajuda muito uma pessoa que tenha experiência profissional nessas áreas. Mas não é condição sine qua non. Eu acho que é bem possível que uma pessoa que não tenha tido experiências específicas, Luciana, possa ser um bom coach, porque ele tem experiência, ele tem a capacidade de rapidamente entender a situação que aquela pessoa está vivendo e tentar dar um encaminhamento correto para essa pessoa. Quando uma pessoa vai procurar, por exemplo, uma ajuda para alavancar a carreira ou para montar para uma determinada área que ela quer, de alguma forma, ela é sincera sobre as características dela? Porque, na verdade, você sempre vê, é do ser humano querer vender uma imagem melhor do que é na realidade, né? Então, aí, como é que faz? Você precisa detectar as características que podem estar prejudicando uma pessoa, mas essa pessoa não vai demonstrar isso para você e você não tem intimidade para reconhecer isso e nem tempo. Vamos fazer, eu vou separar a sua pergunta em duas situações diferentes, né? A primeira situação, quando eu estou com o boné, com o chapéu de headhunter,
eu tenho que tomar muito cuidado para tentar perceber se aquilo que a pessoa está me dizendo a respeito dela é verdade. Se ela está sendo sincera comigo, em alguma medida, não é? Outra coisa é quando eu estou com o boné do coach, eu preciso ter a sensibilidade para perceber se aquela pessoa, ela está falando aquilo que ela sente mesmo ou não, porque às vezes não se trata da pessoa tentar querer ser algo que ela não é. Às vezes ela não sabe disso. Ela quer maquiar determinadas coisas que nem ela mesma quer enxergar. Luciana, muitas vezes a gente acredita que nós somos de uma forma, mas isso também é uma ilusão muitas vezes. Porque nós fomos criados de uma certa forma, a gente recebe valores da sociedade, dos pais, do ambiente familiar, a gente recebe uma carga de informação enorme da televisão. Então a gente vai construindo a nossa personalidade baseada, na maioria das vezes, em valores externos. Então a gente acredita que é uma coisa, mas não é. Não é verdade? Eu próprio, eu vou falar de mim um pouco. Eu fui um executivo eu tenho 57 anos, tenho quase 40 anos de experiência profissional. No começo, ou até os meus primeiros 30 anos de carreira, eu procurei ser um executivo daqueles durões que não aceitava que alguém me questionasse coisíssima alguma. Tinha que ser cultura, tem que ser durão, tem que ter a última palavra, eu tinha que saber de tudo, etc. Mas eu sentia que aquele tipo de comportamento não era verdadeiro, Luciano. Só aos poucos eu fui mudando. Eu passei a ser uma pessoa aberta a receber críticas. Por quê? Porque receber críticas não é um desmerecimento. É claro que você precisa perceber quando aquela crítica ela tem uma boa intenção ou quando ela quer te prejudicar. Quando ela é verdadeira ou é o momento da interpretação da outra pessoa também, né? Mas se você percebe uma coisa e diferencia uma coisa da outra, você pode crescer muito com a crítica, não é? E isso eu aprendi só muitos anos depois, quando eu já tinha perdido muitos e muitos fios de cabelo. Mas voltando então à pergunta inicial, como é que faz quando você está com o bonezinho de coach, a pessoa chega e fala, preciso de ajuda, mas ela não mostra como ela é? E eu vou estar conversando com ela, entendendo que tipo de pessoa é essa, qual foi o tipo de educação, na tentativa de entender qual é o sonho dessa pessoa, o que ela está querendo para ela de melhor mesmo. E tentar mostrar para ela caminhos, alternativas. Hoje em dia a sensação que a maioria das pessoas tem, principalmente em começo de carreira, é que elas precisam, além da faculdade, de falar inglês, espanhol, fazer curso de pós-graduação, ter uma especialização, e mesmo assim fica difícil conseguir um emprego, pelo menos que você ganhe um salário que dê para você se sustentar no começo. Você vai ter que estagiar, ganhar um valor muito menor do que aquele valor que você pagaria na faculdade, enfim. As exigências do mercado são todas essas mesmo, ou isso é uma ilusão que as pessoas criam para tentar se diferenciar e tentar buscar mostrar para uma empresa que ela tem algum potencial diferente? Bom, naturalmente que a formação em inglês, em faculdade, ter feito um curso universitário, tudo isso ajuda muito. Isso, claro, que especialmente num momento de poucas oportunidades profissionais, como a que nós vivemos, infelizmente, hoje. Hoje, infelizmente, as oportunidades de emprego são muito limitadas. Então, as empresas, claro, que vão procurar também a formação, sei lá, inglês é fundamental. Inglês já foi uma vantagem competitiva, hoje não é mais. É uma obrigação. Hoje é uma obrigação. Quem não fala inglês já tem uma certa dificuldade. Então, hoje, o espanhol é a segunda língua mais desejada que as pessoas falem, não é? Como também, claro, formações específicas, pós-graduação, tudo isso ajuda. Mas olha o que eu falei, o mais importante é comportamento, é atitude, é a capacidade de você estar se relacionando no seu ambiente de trabalho. Trabalho de equipe, capacidade de estar conversando, falando a verdade.
sendo, como eu gosto de dizer, sendo íntegro. Marquinhos fala, onde é o limite de estar passando por uma fase ruim e de incompetência? Depende para quem, né? Para a empresa ou para Você pode repetir, Luciano, por favor? O limite entre uma fase ruim e a incompetência. Ele pergunta. Eu acho que não há a questão da competência, eu acho que é uma questão um pouco difícil. Ninguém pode dizer que a outra pessoa é competente ou incompetente. Eu prefiro ficar com a questão de momento, de fase. Todas as pessoas, potencialmente, são capazes de ter sucesso. Pode ser por falta de vontade também, né? De repente a pessoa quer, obviamente, crescer profissionalmente, mas não quer se esforçar muito, né? Claro, então, mas isso, ela tem que se dar conta disso também. Porque não adianta ficar culpando o destino por aquilo que não nos acontece. A gente tem que ter atitude na vida. Você precisa, é por isso que eu falo, é preciso ter um sonho e ir atrás do seu sonho. Tem que ter também, tem que fazer o dever de casa. Quer dizer, o que você quer e como é que você vai chegar lá. E isso passa, como eu falei, por formação e por atitude, por comportamento. 5h28, vamos para o intervalo comercial do All Shop. A gente volta já já com as perguntas e comentários de vocês. Estamos de volta às 5h32, estamos ao vivo. Para quem estiver ligado na TVA São Paulo, canal 12, que quiser participar da nossa entrevista, pode acessar o chat da UTV, ou pelo e-mail, ou também pelo linha direta. São as 3 opções que vocês têm para poder participar aqui do nosso programa.